fortalecer e estimular a cidadania inspirada nos ideais da Declaração dos Direitos Humanos. Assim surgiram os juizados especiais federais, trazendo igualdade e propondo uma sociedade mais humana e mais justa. Instituídos pela Lei 10.259, de julho de 2001, esta nova modalidade de justiça chegou para dar mais agilidade na tramitação processual de ações com valores inferiores a 60 salários mínimos e as infrações de menor potencial ofensivo. O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres. Artigo assegurado na Constituição Federal e Estadual, que propôs a criação dos juizados especiais federais, levando mais cidadania e igualdade à população pobre deste nosso imenso país. Por atender uma grande demanda reprimida de ações previdenciárias, como aposentadorias e a concessão de benefícios sociais, os juizados ficaram conhecidos como a Justiça dos Pobres. A força está bastante pouquinha e eu quero conseguir o meu aposento. Na primeira região, os juizados especiais federais foram criados em julho de 2001 e instalados em 2002. Nesses 10 anos, mais de 3.600.000 ações foram ajuizadas. Dessas, mais de 3.300.000 foram julgadas. Os juizados especiais federais chegaram para revolucionar o judiciário brasileiro, aproximando a justiça do cidadão. Simplicidade, oralidade, economia processual, informalidade e celeridade. São esses os princípios que regem os juizados federais. Por meio deles, ao longo dos anos, foram realizadas verdadeiras caravanas de cidadania, levando os juízes ao encontro da população em regiões distantes das capitais. O deserto do Jalapão foi um marco desta interiorização. E a trabalhadora rural Dona Maria Barbina se tornou um símbolo desta nova justiça cidadã. O que a senhora toma de remédio? Nada. Por que não toma nada? É porque não tem. Não tem remédio? Não. Se eu tivesse, eu tomava. A senhora sente muita dor, Dona Maria? Eu só sinto só as pernas, o braço, morder, feito mutuca moderno, mas não é não. Do que a senhora cozinha? Um feijão. O que mais? Mais nada. Só come feijão? Só. Para atender à grande demanda de uma região com dimensões continentais e características regionais específicas, como a primeira região, em abril de 2003, o TRF criou os Juizados Especiais Federais Itinerantes. Para trilhar os caminhos da cidadania, iniciativas pioneiras na Justiça Federal foram adotadas. Entre elas, a adaptação de carretas para atender a população pobre da imensa primeira região. Também a Justiça Federal Itinerante Fluvial foi implantada pelo Tribunal para atender comunidades ribeirinhas da região amazônica. O barco Tribuna, de propriedade da Justiça Estadual do Amapá, foi adaptado para o atendimento público em regiões inacessíveis por estradas. A bordo do barco Tribuna, estamos navegando pelas águas do rio Amazonas. De Macapá a Vitória do Jari, são 20 horas de viagem para vencer uma distância de cerca de 250 quilômetros. São locais isolados, onde o único meio de transporte é o barco. Vou voar sobre o Amazonas. E a criatividade não parou por aí. Em Uberaba, no interior de Minas Gerais, para aproximar a comunidade rural do judiciário, em outubro de 2004, o juiz federal Márcio Barbosa Maia implantou o programa Cidadania Rural Itinerante. Na indumentária de juízes e servidores, lenços e chapéus. E para atrair os agricultores, a moda de viola. Aos poucos, a timidez vai sumindo e alguns
até arriscam uma canção. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão, um cercado pra fartar os bezerros e ao lado um grande mangueirão. Vencendo distâncias, os juizados especiais federais itinerantes percorrem os caminhos da primeira região. No sertão do Piauí, na localidade de Olho d'Água, num cenário de desolação e miséria, conhecemos Dona Maria de Jesus. Depois de 3 tentativas negadas pelo INSS, Dona Maria acredita que desta vez terá o direito de se aposentar. Com 58 anos já trabalhou demais, não já não? Eu penso que já. Para chegar na cidade são cerca de 10 quilômetros e Dona Maria, debaixo de um sol escaldante, segue a pé. Vou andando de a pé. Os pés não é fino, mas garanto, dá para chegar. Durante 3 dias, em outubro de 2006, 11 juízes federais atenderam a população de 32 municípios da região. E Dona Maria de Jesus finalmente conseguiu o benefício da aposentadoria rural. Esse dinheiro eu vou me alimentar, mas meus filhos, comprar alimento para nós. E quero comprar também uma criaçãozinha, né? Uma cabrinha de leite, né? Cabra leiteira, né? E comprar mais galinha. Criar mais galinha, que as galinhas dão muito resultado. A implantação dos juizados chegou para atender uma demanda reprimida por direitos que escapava da proteção do judiciário. Casos simples como a aposentadoria rural de Dona Maria. Segundo dados do Conselho da Justiça Federal, entre o primeiro e o segundo ano de funcionamento dos juizados, a distribuição nacional passou de 350 mil para aproximadamente 970 mil processos distribuídos. Para atender a crescente demanda, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região criou o Juizado Virtual, uma opção para agilizar ainda mais o trabalho dos juizados. A Lei 12.011 de 2009 criou 230 novas varas destinadas à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos juizados especiais federais no país. Até 31 de dezembro daquele ano, o TRF contava com 42 subseções judiciárias e 194 varas federais na primeira região. A previsão é de que até o final de 2014 sejam 82 subseções e 288 varas federais. Nos 10 anos de juizados, o Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, realizou uma pesquisa de avaliação da atuação dos juizados em todo o país, chegando a algumas conclusões. Entre elas, se verificou a ausência da assistência jurídica gratuita, que o tempo médio de tramitação no juizado é de cerca de 624 dias, e também que não são cumpridos os prazos de urgência legal nos processos de autor mais idoso. Soubemos também de aliciamentos de advogados que ficam, às vezes, nas varas, oferecendo seus serviços, muitas vezes não de uma maneira honesta. Então isso nos preocupa porque o Jeff ele chegou para tomar conta de uma parcela da população que estava à margem da justiça. Então a gente tem que se importar com isso também. Se essas pessoas que vão procurar o Jeff, de fato, estão sendo protegidas, estão sendo resguardadas, porque essa é a cara cidadã da Justiça Federal. A partir dos resultados da pesquisa, a Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região criou o projeto Melhoração, que pretende trabalhar com a colaboração de magistrados e servidores dos juizados da Primeira Região para elaborar as características do Jeff ideal, denominado o Jeff que queremos. O que nós queremos é inovar no ponto da criatividade e dizer a todo mundo, a sua experiência é válida, a do seu colega também. Troquemos para saber onde que cada um pode melhorar, onde que cada um pode contribuir com a coletividade
para que outros mais pratiquem aquelas ações, as melhores ações que você aplicou no seu local de trabalho e teve êxito. A fase preliminar do programa começa pela elaboração do plano de trabalho rumo ao JEF que queremos. Após a finalização das propostas do Juizado Especial Federal Ideal, as seccionais vão partir para a implementação do plano de ação. Um dos planos que nós temos é manter o tempo de tramitação processual dentro da média de todas as 5 regiões. Aonde ele está mais alto, essa tramitação está mais alta, vai ter que ser reduzida. Um outro plano de ação é agendar as perícias médicas de imediato, na hora da atermação no JEF. Fez a atermação, já sai com a perícia agendada, com tudo prontinho. Traçados os planos de ação para o JEF que queremos, é hora de arregaçar as mangas para atingir as novas metas, sem, entretanto, esquecer o caminho já trilhado e as conquistas alcançadas. Por isso, faz parte do projeto Melhor Ação o resgate dos 10 anos de história do Juizado Especial Federal na primeira região. O resgate histórico é uma das vertentes do projeto Melhor Ação. A gente quer realizar ações de melhorias, mas consolidar essas informações para que elas possam ser vistas nesse momento, para as pessoas que já estão nos juizados e para as pessoas que vão compor o juizado em momento futuro. E além de consolidar as informações atuais, a gente quer resgatar todos esses 10 anos de história, contar um pouco essa história por intermédio de vídeos, fotos, não de uma maneira muito formal, mas mostrar um pouco o sentimento que é, ser um servidor do JEF. Com o trabalho do JEF que queremos, será possível se estabelecer um ranking de desenvolvimento das varas de JEF da primeira região, facilitando a troca de experiências com as varas mais bem posicionadas. Para a elaboração do plano de ação, a COGEF desenvolveu uma metodologia de gestão de projeto para auxiliar no planejamento e acompanhamento das ações de melhoria. O projeto é um fórum de troca de experiências e de aprendizado de boas práticas. E eu acredito que o funcionamento do JEF ele necessita desse tipo de atividade, porque é absolutamente fundamental que nós melhoremos a eficiência dos nossos serviços para que possamos dar conta da prestação de serviços que a sociedade exige do Juizado Especial Federal. Esse projeto, nós podemos afirmar com muita segurança que ele será um marco histórico do Juizado Especial Federal da primeira região. A primeira etapa foi a realização do Encontro 2013 dos Juizados, que reuniu em Brasília juízes e servidores que atuam nos juizados e nas turmas recursais. A conclusão é de que muito já se fez ao longo de 10 anos dos Juizados Especiais Federais, numa região de dimensões continentais como a primeira região. Mas há ainda um longo caminho a ser percorrido. O apoio, o entusiasmo e o envolvimento de todos os atores da construção da história dos juizados federais é fundamental para a consolidação dessa modalidade de justiça mais humanizada. Para os que vão continuar nesta caminhada, fica a reflexão. Não podemos subestimar o poder de cada um de nós de mudar o mundo para alguém. Melhorando a situação de trabalho dos servidores, vai melhorar a produtividade. Melhorando a produtividade, vai atingir com mais celeridade e um número maior de jurisdicionado. O jurisdicionado bem satisfeito, melhor atendido e em tempo mais recorde, o que vai acontecer? Vai ser um cidadão mais feliz e isso vai influenciar a sociedade. Para lembrar tudo o que foi feito, uma mensagem final, com a alegria e a voz dos pequenos índios ticunas, de uma aldeia no coração do Amazonas. Para eles, a chegada da Justiça Federal na região fez, sim, uma grande diferença.